que, assim como, né, essa palavra é para aqueles que já vêm participando há tempo aqui, o mesmo Deus permanece amando a todos nós, independente de como estão os nossos passos. E eu queria dizer que você é mais do que bem-vindo, porque Deus te ama da mesma forma e Deus quer falar contigo também nessa noite, e que você esteja atento ao que Deus quer falar com você. Então nós estamos hoje, eu a princípio não iria encerrar essa série de mensagens, mas eu decidi que iria ter mais um domingo ainda com essa série, também na preparação para o encontro com Deus do Retiro, mas eu decidi que hoje vai ser a última mensagem dessa série, e aí nós vamos começar uma nova série, que eu vou estar recapitulando um texto bíblico onde eu já trabalhei lá, logo que eu cheguei aqui. Então acredito que ninguém vai lembrar de muita coisa do que eu falei, porque nem eu lembro do que eu falei direito. Então eu estou de novo estudando o texto bíblico, analisando ele, para que também permita que Deus fale para esse momento, não somente pegar, né, cada texto bíblico, assim como a gente ouve várias e várias vezes, né, o mesmo texto, os mesmos textos ao longo da nossa história, da nossa caminhada de fé, e Deus fala de maneiras diferentes para cada momento. Eu também estou nesse momento olhando esse texto e dando uma olhada nas temáticas, e aí ao longo da semana você vai poder saber dessa série que vai ter relação com o que nós estamos vivendo também no nosso país. Mas hoje então, como eu falei, a gente quer encerrar a nossa série de mensagens, onde nós temos falado sobre como nós podemos ter um encontro com Deus sem ainda ter chego no retiro do encontro com Deus. Porque na verdade retiros, ainda que sejam importantes, mas a gente não pode viver de retiro em retiro a nossa vida, e a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus não pode depender de um retiro. Retiros são momentos especiais que servem para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, que a gente tem um tempo mais intensivo de se relacionar com Deus. Mas a grande verdade é que nós deveríamos aprender a nos relacionar dessa mesma maneira no nosso dia a dia. E essa série teve o propósito de ajudar a gente a entender que, quando nós descobrimos quem Deus realmente é, não tem como não querer e não conseguir ter um encontro verdadeiro com Deus. As muitas compreensões que a gente tem erradas sobre Deus são as coisas que geralmente nos impedem de termos um bom relacionamento com Deus. Quantas vezes a gente ouviu dos nossos pais: olha, guri, não faz isso que Deus castiga. Quantas vezes a gente foi ensinado de que a gente não poderia confiar em Deus, talvez pela própria sociedade a qual a gente vive, e que a gente já, se antigamente já era difícil, mas a palavra bastava, hoje talvez se tornou ainda mais difícil confiar nas pessoas, e parece que a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes, né, a gente olhou para Deus e pensou: eu pequei e Deus está extremamente irado comigo, Ele está com ódio de mim, e se eu continuar fazendo isso, aí que a coisa vai ir de mal a pior. Só que o que nós fomos vendo ao longo dessa série, olhando para os evangelhos, para aquele que melhor conhece ao Pai, a Deus Pai, se não o próprio Filho, que é Jesus, nós fomos olhando para esse Jesus, mostrando que conceitos ele tem a respeito de Deus, revelando qual é o verdadeiro caráter de Deus, que não é um Deus que se alegra em ver a gente sofrendo. Não é um Deus que está fazendo nós sofrer, mas o Deus continua sendo bom, como eu falei no início do culto, lembrando. O Deus que é fiel, que é justo. O Deus em que a ira dele recai sobre Jesus e não sobre nós. Essa semana foi até botado um trechinho dessa mensagem que eu falei sobre essa ira de Deus. E foi interessante como houve retornos online positivos a respeito disso, de pessoas que, por N motivos na sua vida, vieram dizer: pastor, essa palavra foi muito importante para mim. E isso faz a gente entender que a gente vive numa sociedade que ainda continua tendo compreensões erradas de Deus, e é por isso que tantas vezes as pessoas, na verdade, não querem vir a uma igreja, participar de uma comunidade. Não é somente, ainda que haja uma influência de nós como cristãos, dos nossos testemunhos, mas eu diria que o pior testemunho que nós podemos passar é ensinar de maneira errada o Evangelho, ensinar de forma errada quem Deus é.
Porque geralmente o Deus que nós passamos é um Deus que é julgador, é um Deus que está castigando, que está mandando todo mundo para o inferno e está feliz de mandar todo mundo para o inferno. Mas o Deus da Bíblia, Ele é bom, Ele nos ama, Ele é confiável e Ele quer nos salvar. Basta a gente entregar a nossa vida para Cristo. E aí, na medida que a gente entrega a nossa vida para Cristo, vem o tema de hoje, que seria o tema final, que, quer dizer, não seria o tema final, mas se tornou o tema final, que é Deus transforma. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós passamos de pecadores a santos. Deus nos transforma de pessoas pecadoras a pessoas que agora são santificadas. E provavelmente, acredito que assim como muitas vezes na minha caminhada de fé foi difícil entender esse conceito, eu não sou mais um pecador, mas eu sou santo, provavelmente eu imagino que para você também seja algo complicado. Porque, por um lado, a gente ouve constantemente dizendo: você agora é santo. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, se remetendo aos irmãos, né, das diversas cidades, aos romanos, aos irmãos da cidade de Corinto, e nós vamos vendo Paulo, a primeira palavra que ele diz, aos santos. Só que, por um lado, a gente vê essa ideia de santidade, de pessoas santas, consagradas, né, separadas para Deus, é isso que santo significa. Por outro lado, a realidade que nós encontramos é que, sendo bem humildes, e eu espero que você também concorde comigo, porque é essa a realidade que eu vejo na minha vida, desde que eu me converti, eu ainda me deparo com a realidade do pecado acontecendo muitas e muitas vezes na minha vida. Não pecados, por assim dizer, constantes. Não pecados, talvez, que é um padrão. Mas ainda assim, tantas vezes eu me deparo com a realidade de que eu deveria ser sincero com algumas pessoas, falar a verdade, não consigo falar a verdade, até minto para não ofender pessoas de repente, etc. Quantas vezes eu gostaria de ser manso com as pessoas e ainda assim eu me iro e faço com que a ira, não semelhante à ira de Deus, traga consequências ruins sobre pessoas. Quantas vezes eu me pego lidando com sentimentos e desejos dentro de mim que, humanamente falando, e principalmente como cristão falando, provavelmente todos nós temos e que a gente tem dificuldade de admitir. E o problema não é só isso, é quando a gente cede aos desejos, aquele desejo desenfreado de comprar talvez tudo, ao desejo desenfreado de ceder à sexualidade, e assim por diante. Quantas vezes talvez a gente lida com coisas assim na nossa vida? Queridos, é uma dificuldade entender como que Deus nos transforma em santos, se a realidade que nós vemos, na maior parte das vezes, aquilo que está diante dos nossos olhos, não parece que nós somos santos. Como lidar com isso? E isso realmente é um assunto tão complicado, que até mesmo os maiores teólogos, os grandes teólogos da história do cristianismo, também lidaram e trouxeram respostas para isso. E, por exemplo, Lutero, ele respondeu a esse dilema que nós enfrentamos, dizendo uma frase que na teologia é extremamente conhecida, que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Então, para Lutero, você não é justo, santo ou pecador, mas diante de Deus nós somos ao mesmo tempo justos e ao mesmo tempo pecadores. Então, embora a ideia de que os cristãos são pecadores, que quando nós olhamos para a nossa vida, a nossa grande realidade demonstra que tu ainda está pecando, mas o que a palavra de Deus vai afirmar é que Deus nos transforma a partir da nossa conversão. Não mais agora nos chama como pecadores, mas Ele nos chama como santos. Assim como Paulo tem a coragem de se remeter àqueles cristãos ao longo da Bíblia. Então, por exemplo, quando nós vemos, eu acho que, Vi, vê se está um clique aí, senão deixa eu ver se é aqui. Vamos ver de novo.
Dá um cliquezinho na tela ali, só para confirmar. Tá, mas pode passar, não tem problema. Como sempre, né? Quando é feito testes, os testes funcionam e na hora não dá certo. Vamos ver se vai dando certo aí. Qualquer coisa, Alan, tira ali uma vez o conectorzinho que está ali e bota de novo para mim para ver se reconhece. E como a gente vê em Romanos 6, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Então, o princípio que nós vamos encontrar nas Escrituras, na Palavra de Deus, e começando, na verdade, focando naquilo que Paulo aborda sobre isso você não é mais pecador pelo primeiro princípio, a primeira realidade que acontece aqui. Quando nós aceitamos a Cristo, ele diz: nós sabemos que o velho homem foi crucificado com Jesus. O velho homem foi crucificado. Então o fato essa palavra com ele significa que eu e você, literalmente, espiritualmente, o velho homem pecador morreu. Então a verdade que constantemente a palavra de Deus afirma a respeito de quem nós somos em Cristo, porque nós fomos crucificados com Cristo, é que o velho homem pecador morreu. Então, o princípio, a primeira coisa que a gente precisa entender agora, você, o velho homem, aquela velha pessoa que vivia constantemente pecando para Deus, quando você aceitou a Jesus, ele morreu. E é isso que Paulo vai dizer. Tu vai ter que ir ficando dando uma olhada aqui para vir, porque eu vou dando o sinal aqui, quando eu fizer isso aqui tu passa. E aí nós vamos ver Colossenses 1:27, onde Paulo diz: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 2:13, olha o que diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E ainda em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Paulo constantemente ele está dizendo: a Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza do ministério. E aí ele diz que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então Jesus agora vive em vocês. Vocês morreram com Cristo e da mesma forma que Cristo ressuscitou após a morte, espiritualmente, agora vocês ressuscitam com Cristo. E se Jesus é santo, vocês agora também se tornam santos. Quando vocês estavam mortos, Paulo disse em Colossenses 2, em pecados e na incircuncisão, mas Deus os vivificou em Cristo. E Ele perdoou os pecados. Então nós não somos mais aquela velha pessoa. Fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E que implicações então isso traz para a nossa vida? Saber que eu passei de alguém que vivia para o pecado e agora fui morto, e agora eu ressuscitei espiritualmente em Cristo. O que isso deveria fazer nós entendermos a partir de Paulo? Primeira coisa, que nós somos novas criaturas. E eu quero convidar, nós abrimos em 2 Coríntios, se você tiver a sua Bíblia, esse texto eu não projetei. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17. Ali o apóstolo Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram
novas. Então, a primeira consequência, nós vamos começar esse texto de trás para frente, na verdade, é que nós somos novas criaturas. Quando nós entendemos que Paulo está afirmando aqui que nós somos nova criatura, a partir da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, assim como nós passamos por esse processo, Paulo está dizendo no versículo anterior, a gente não conhece mais ninguém segundo a carne. O que isso diz? Quantos de nós, ao longo da nossa caminhada de fé, ou melhor, antes da nossa caminhada de fé, vivemos uma vida abertamente e descontroladamente em pecados? E aqui não tem a ver só com pecados que moralmente, aos olhos da sociedade, talvez a gente considere os piores pecados. Pode ser, talvez, uma pessoa que tinha o hábito constante de mentir. Pode ser, de repente, alguém que vivia, passando a perna em todo mundo. E assim por diante, seja qual for o tipo de pecado que nós vivíamos e que era o pecado de estimação nosso, e que a gente fazia talvez até sem o menor peso na consciência. Quantos de nós vivíamos assim? E eu acredito que a grande maioria deveria ter a coragem, ou todos nós deveríamos ter a coragem de admitir que todos nós vivíamos dessa maneira, porque é isso que a Bíblia afirma. Sem Deus, nós somos controlados pelo pecado, escravos do pecado. Não existe liberdade fora de Cristo. A única escolha é obedecer aos desejos enganosos do coração. É isso que você vai ver Paulo e os apóstolos dizendo: a gente estava escravo dos nossos desejos. E aí, queridos, talvez muitos de nós, algum tempo atrás, sem Cristo, não seríamos minimamente generosos com a igreja, com pessoas passando necessidades do nosso estado, e nem teremos peso na consciência. Mas o que Paulo quer afirmar é que, se nós somos coparticipantes da obra de Jesus na cruz, se nós agora passamos pela mesma coisa que Jesus passou, agora nós também nos tornamos pessoas diferentes, completamente diferentes, porque a nossa mente agora mudou. Por isso os nossos desejos consequentemente vão mudar. E agora o Espírito Santo que habita dentro de nós e que habitava também em Jesus, ele nos capacita de modo semelhante a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, se você ainda tenta se utilizar de desculpas, botando a culpa dos seus pecados na falta de controle sobre a sua carne, eu lamento dizer que a partir da Bíblia, isso não é verdade. Porque se nós somos nova criatura, escravos agora dos desejos de Deus, daquilo que agrada a Cristo, eu posso sim dizer não para o pecado. E quando eu peco é uma escolha minha, porque o velho homem ainda tenta vir à tona e eu deveria estar matando ele constantemente. Eu deveria estar, assim como no batismo nós dizemos que o velho homem é afogado e nasce um novo homem, eu deveria constantemente afogar o velho homem, quando ele tentar surgir, para que ele não venha dominar os meus desejos, e dizer: você não volta mais, porque agora eu sou escravo de Cristo e dos desejos que Deus tem para a minha vida. Só que, quantas vezes a gente ainda fica com um pouco de saudade do velho homem? Porque talvez a gente ainda não conseguiu compreender de verdade quem nós somos a partir de Cristo, e viver verdadeiramente essa verdade, porque aos olhos do mundo esse é o problema. As pessoas muitas vezes ainda vêm e olham para mim e para você e dizem: mas tu não mudou nada, tu não mudou nada. Quantas vezes, porque a gente ainda em momentos peca, ainda em alguns momentos ao longo da nossa vida, nessa vida de simultaneamente justos e pecadores, a gente não consegue fazer aquilo que gostaria de fazer. Como Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu faço não é o que eu quero fazer. E quando acontece isso, as pessoas vêm e dizem: tu não mudou nada. Quem é tu para se chamar cristão? Quem é tu para se dizer discípulo de Cristo? Quem é tu para estar entrando numa igreja? Quem é você? E é o que o diabo mais gosta de fazer, afirmar que nós continuamos sendo aquela pessoa, de que
ainda aquelas coisas têm peso sobre nós, de que aquelas coisas nos dominam e de que não houve libertação completa daquelas coisas. E nós acabamos tantas vezes ouvindo o diabo e acreditando naquilo que ele fala, e não no que Deus fala a respeito de nós, de que nós não somos mais pecadores, mas agora nós somos libertos da escravidão do pecado, e eu posso ser dominado, a minha mente e coração é sim dominado pelo Espírito Santo de Deus, que tem poder para trazer vida verdadeira sobre mim, sobre a minha mente, sobre os meus desejos. Mas eu digo que o mais difícil talvez é que a gente pode passar pelos momentos onde Satanás vai utilizar até mesmo pessoas próximas de nós para poder dizer: você não mudou. Porque a nossa carne tantas vezes continua sendo fraca, e nós damos margem para o diabo agir em nós, assim como agiu em Pedro, que era uma referência entre os discípulos, mas que na hora que Jesus estava avisando que ele iria morrer, que estava indo para Jerusalém, e agora chegou o momento, Pedro diz: Senhor, não mostra esse tipo de fraqueza na frente das pessoas, jamais isso vai acontecer. E Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Ao mesmo tempo que Jesus estava dizendo para trás de mim para Satanás, mas ele estava dizendo também para Pedro: você está tendo pensamentos que não têm a ver com a vontade de Deus. Você está se deixando dominar por desejos satânicos, demoníacos. Você não está permitindo que a verdadeira natureza de Deus permaneça em você. E isso, tantas vezes, na medida que nós vamos nos afastando de Deus, quando nós não lembramos quem nós somos, não mais pecadores, mas filhos de Deus, redimidos, justificados, quantas vezes nós mesmos somos instrumentos de Satanás na vida de irmãos na fé, para dizer: tu não presta, tu não é bem-vindo aqui, tu não merece o amor de Deus. Bem feito se tu está passando por isso. Quantas vezes Satanás usa pessoas que caminham dentro da igreja para poderem dizer: tu é um pecador, tu não merece a misericórdia de Deus, tu não merece estar no meio. Mas a verdade que precisa prevalecer em primeiro lugar é: você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Segundo lugar, o pecado, ele sim permanece e acontece na nossa vida, mas ele não pode mais reinar sobre nós. E aí nós olhamos justamente de novo para esse texto, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer, agora eu vou mais para o início, no 14 em diante: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então, a verdade é que quem nos domina a partir de agora é o amor de Deus. Nós não somos mais dominados pelos desejos pecaminosos. Nós somos dominados a partir da nossa entrega de vida a Cristo, pelo desejo de Deus, pelo amor de Deus, pela a misericórdia de Deus. E esse amor, como Paulo diz, algumas linguagens vão traduzir, porque o amor de Cristo nos domina, mas o amor de Cristo nos constrange. Então o fato é que esse amor é tão grande, que quando eu lembro que Deus é amor, como nós estudamos nessa série, como não ficar constrangido quando eu peco? Como não ficar constrangido quando desejos pecaminosos vêm à minha mente e dizer: eu não posso fazer isso, porque além de ter o Espírito Santo dentro de mim, mas ao mesmo tempo racionalmente o que o Espírito Santo faz é trazer à memória o que Jesus fez naquela cruz, e que o amor dele pagou um preço tão alto, a ponto de que ele sofreu por mim e por você. Como não ficar constrangido ao lembrar daquele Jesus sofrendo por mim e por você? Como não dizer: eu tenho que lutar contra, eu não posso me render a esse desejo, porque eu não posso pagar com uma moeda, como se fosse um valor tão baixo o que Jesus sofreu naquela cruz. Então, queridos, a Bíblia descreve isso, por exemplo, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 7, dizendo: pois a carne
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É essa luta. Mas, na luta, quem prevalece é o Espírito de Deus que está sobre nós e que nos dá o controle sobre o pecado. Então, o pecado ainda sim vai existir, mas ele já não domina mais a nós. Há um outro reformador na história do cristianismo que você deve conhecer, ou deveria pelo menos, que é João Calvino. João Calvino, ele é um reformador um pouco posterior a Lutero, na região da França. Então, Lutero fez a reforma na região da Alemanha, Calvino na região da França. E ele explicando essa simultânea, né, justificação e a vida de pecado, ele diz o seguinte: assim, enquanto permanecemos confinados a esta prisão de nosso corpo, traços do pecado habitarão em nós. Mas se acreditamos firme e verdadeiramente na promessa dada por nós, por Deus, no batismo, o pecado não terá domínio nem governo sobre nós. Então ele nos convida a dizer, no teu batismo, no meu batismo, Cristo afirmou, você agora é uma nova criatura. E a gente se apega agora à promessa de Deus de que em Cristo nós recebemos a salvação. É uma promessa. Quem confia em Cristo, quem tem fé na obra de Jesus, de que Ele sofreu o castigo que nós merecíamos, nós podemos ter a certeza, não somente da salvação, mas também de que o pecado não pode mais dominar. Então isso é uma verdade que deveria estar na nossa mente. Maldito o homem que sou, porque a carne luta contra o espírito, mas ainda assim eu posso dizer não ao pecado, eu posso escolher não pecar, ainda que muitas vezes eu cedo à carne. Mas ainda assim eu poderia ter dito não. No fundo, eu cedi, fui eu. Então a gente gosta tanto de botar a culpa no diabo, né? Nas coisas que a gente faz de errado, mas é aquela história, ele só dá o empurrão. Mas ele não tem como te fazer de marionete se você permanece em Cristo, se você pertence a Cristo e já entregou a sua vida a Cristo. Então, a gente querer culpar o diabo pelos nossos pecados, é aquelas figurinhas, memes que surgem na internet dizendo, às vezes mostrando Satanás, dizendo, mas o que eu tenho a ver com isso? E é quase isso, né? Claro, ele fez o trabalho dele, mas foi você que disse sim para a carne. Então, em terceiro lugar, nós vamos entender que nós vencemos o pecado ligados a Cristo. E aquela expressão que eu li lá em Romanos 6, no início, quando Paulo fala, com Cristo, nós somos crucificados com Cristo, ela tem relação, por exemplo, com o que Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 4 até o 5. Eu creio que eu não botei aí. Botei? Botei. Então, que é um texto fundamental para a gente entender o que é esse permanecer com Cristo, ou em Cristo. Porque Paulo também poderia ser uma expressão traduzida como morremos com Cristo ou em Cristo. Então, tudo que nós fazemos a partir de agora é junto com Cristo. E olha o que Jesus diz, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o que acontece na nossa vida é, em Cristo, nós morremos, ressuscitamos espiritualmente, na glória também seremos ressuscitados com Cristo, no mesmo corpo glorioso, mas nessa vida, quando nós estamos em Cristo, nós também vamos viver transformação nas atitudes, frutos. Então é impossível, biblicamente falando, porque é o que Jesus diz aqui, eu viver em Cristo, e o padrão de vida que eu tenho, que as pessoas percebem em mim, serem de atitudes ruins e pecaminosas constantemente. E por isso que Jesus diz, pelos frutos vocês vão conhecer quem são os falsos profetas, quem são os anticristos. Não somente um homem no conceito de anticristo, talvez apocalíptico, mas quem são aquelas pessoas que no seu meio parecem cristãos,
mas que vocês têm que avaliar profundamente não a palavra deles, mas o que eles fazem, o dia a dia deles. Por isso que é tão perigoso a gente admirar e seguir pastores na internet, porque a gente não conhece a vida deles. Mas você só vai conhecer através dos frutos. Por isso que a gente talvez se decepciona quando alguns aparecem com pecados e que acaba o ministério por inteiro de pastores e irmãos na fé, porque viviam uma vida de aparência. E enganavam muito bem, faziam seu teatro lá na frente e pareciam até ter poder, porque Jesus mesmo, no dia do juízo final, ele diz para alguns: olha, se afastem de mim, porque eu não conhecia vocês. Mas nós expulsávamos demônio, nós curávamos pessoas. E quantas vezes a gente, como cristãos, e no dia a dia, a gente vê o povo indo atrás só disso, indo atrás de igrejas e pastores que o poder flui, onde pessoas caem endemoniadas, onde há cura o tempo todo, mas o evangelho não está sendo pregado. Onde, se você realmente fosse conhecer a vida dessas pessoas, se você fosse caminhar com elas, se você fosse dormir na casa delas, você ia ver que essa pessoa não tem nem um pouco da característica de Deus. Por isso, pelos frutos os conhecereis, é um chamado a gente até a aprender a julgar. Não julgar os irmãos na fé para condenar, mas a julgar aqueles que realmente nós devemos confiar nas suas palavras e seguir a sua direção ou não seguir a sua direção. Então, na hora de você escolher a igreja em que você vai participar, na hora de você escolher pessoas para caminhar em discipulado, quem vai liderar a sua vida de fé, você deveria também buscar conhecer e ver o que as pessoas falam a respeito dessa pessoa. Não no sentido de perfeição, porque isso é outro erro, mas no sentido de que você vê que essa pessoa é alguém que é vulnerável, que é alguém que constantemente é temente a Deus e que está buscando todos os dias mortificar o velho homem e permitir que mudanças fluam na sua vida e que o Espírito transforme e faça com que, se há algum pecado que volta e meia ainda surge, isso seja abandonado. Esse é o tipo de líder que nós precisamos ter nas nossas igrejas. Pessoas que são discípulas de Cristo e que permitem, dia após dia, Jesus trazer à tona o que Ele ainda quer transformar na vida, e que a gente vê essa pessoa dia a dia falando também do que Deus tem transformado na sua vida, confessando pecados e abandonando esses pecados, pedindo perdão e dizendo: eu vou ser transformado. É desse tipo de gente que nós precisamos, não só como líderes, mas como discípulos de Jesus. Então, querido, olha o que James Smith, o autor do livro que eu me baseei essa série, ele diz ainda sobre permanecer. Ele diz assim: permanecer significa descansar e confiar em Jesus, que não está fora de nós, nos julgando, mas dentro de nós, nos capacitando. Quanto maior a presença e o poder de Cristo conosco, mais naturalmente permanecemos. Precisamos acertar a nossa narrativa e praticar exercícios espirituais para aprofundar a nossa consciência da verdade. No final das contas, o caminho de Jesus é fácil. Ele declarou que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Tipicamente, tentamos fazer aquilo que acreditamos que Jesus quer de nós por nossa própria força. Não podemos fazer isso, mas podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece. Queridos, eu quero destacar ele dizendo: precisamos acertar a nossa narrativa, aquilo que a gente pensa, entende, e praticar exercícios espirituais. Porque ao longo dessa série eu vim desafiando, ao final de cada mensagem, dizer: se desafie através de exercícios espirituais que os pais da igreja, os primeiros cristãos, exerciam, faziam para se relacionar com Deus, que era o tempo de silêncio, de solitude, a lectio divina, leitura de salmos e assim por diante, várias coisas que eu fui colocando, a gratidão. É um jeito de a gente se relacionar com Deus e permitir que, na medida que a gente consegue ter dicas, instruções, um caminho a se relacionar também com Deus,
A partir disso, a gente permanece e naturalmente o nosso caráter vai sendo transformado. A nossa mente vai se moldando à mente de Jesus. E quando a gente menos vê, a gente para de pensar como o mundo diz que a gente deve pensar e começa a pensar como Cristo diz. E isso naturalmente muda nossas atitudes. Por isso que nós vamos ver nos evangelhos, na palavra de Deus, o tempo todo sendo falado: ensine o povo, ensine o povo, ensine os seus filhos, ensine, porque é uma junção de poder e ensino. A transformação que nós precisamos, sim, depende do poder de Deus, mas depende também do nosso conhecimento da vontade de Deus. E quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus, nos relacionando com Deus, através das disciplinas espirituais, da leitura da palavra, daqui a um tempo, você começa, sem querer, a ver as pessoas dizendo: tu está diferente. Tu está diferente. Porque assim como Moisés, quando entrava na presença de Deus, e quando ele saía, ele teve que botar um véu, porque o rosto dele resplandecia tanto, que as pessoas não podiam ficar na presença dele. Será que nós também somos semelhantes a Moisés, a ponto de que nós entramos sem nenhum brilho na presença de Deus? Entramos, muitas vezes, humilhados pelos nossos pecados que ainda cometemos, mas que, na medida que todos os dias eu vou me aproximando de Deus, todos os dias eu vou buscando a Ele, eu continuo insistindo, daqui a pouco as pessoas começam a ficar constrangidas pelo brilho que sai de nós. E não precisa ser um brilho literal, mas também muitas vezes é o brilho literal, porque a gente no rosto transparece, se nós estamos permanecendo em Jesus, porque o nosso coração é transformado e a tristeza se torna alegria. E eu já falei isso algumas vezes, eu não consigo entender pessoas que são amarguradas, que não conseguem se alegrar com nada na vida, que só reclamam de tudo, ainda que haja a doença da depressão, mas pessoas que não tenham a doença, e ainda assim serem pessoas que não conseguem dar um sorriso para ninguém. Cristãos, tem algo de errado, você não está permanecendo em Cristo, quando você só vive a tristeza. Por isso, meus queridos, eu quero encerrar ainda com uma história, e que tem relação com tudo isso que eu falei, e que está também no livro O Maravilhoso e Bom Deus, do James Smith, que ele conta de um padre chamado João Kronstedt, alguma coisa assim, esses sobrenomes aí, alemão, inglês, seja lá o que for, que eu não sei pronunciar direito, mas esse padre chamado João, ele pertencia à Igreja Ortodoxa Russa. Eu não vou explicar isso aqui, mas, se você quer entender, bota lá, Igreja Ortodoxa Russa. Você vai descobrir, se você não sabia, que nunca existiu uma única igreja católica. Que desde o princípio a igreja se dividiu em duas. A Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Russa. Então, naquela região lá, né, se for olhar o mapa, você vai ver, e aí pesquisa, porque agora não vou dar uma aula de história e às vezes é complicado entender, e a verdade isso aí não vai acrescentar muito, mas o fato é que esse cara, esse homem chamado João, que era um padre da Igreja Ortodoxa Russa, ele, numa época onde as pessoas bebiam demais, no século XIX, e que caíam bêbados pelas ruas, e você provavelmente, se já viu alguém bêbado ao extremo, andando na rua, às vezes dormindo na rua, que não consegue nem se levantar para urinar, e que fica extremamente fedido, às vezes um dia inteiro lá, ou às vezes semanas, né, usando drogas, bebendo, etc., não volta mais para casa. Você imagina o que é horrível, como é horrível se relacionar, chegar perto. E naquela época nenhum padre queria chegar perto dessas pessoas para ajudar. E esse homem, esse cristão chamado João, ele se aproximava dessas pessoas, ajudava a carregar elas e pegava pelos braços para poder ajudar elas a se limparem e levar para algum ambiente mais aconchegante. E ele dizia para elas: isso está abaixo da sua dignidade. Você foi destinado a abrigar a plenitude de Deus.
Você foi destinado a abrigar a plenitude de Deus. Queridos, é isso que Deus faz com a gente constantemente. O Deus que em Cristo nos crucifica junto com Cristo e permite que agora nós sejamos um novo homem, uma nova mulher em Cristo, ainda que em alguns momentos a gente venha ceder às tentações que Satanás coloca diante de nós, que nos faz pecar, ele continua dizendo: você não foi destinado para abrigar o pecado, a humilhação. Você foi destinado como filho de Deus a abrigar a plenitude de Deus. E o que precisa marcar a nossa mente, o nosso coração é: você não é mais, ainda que você em algum momento repita algum pecado do passado, você não mais é aquela velha pessoa, mas você é um filho de Deus, e você precisa continuar dentro dessa convicção, vivendo segundo aquilo que Deus afirma a respeito de você. Você é um filho de Deus e você foi destinado a abrigar a plenitude de Deus. E isso deveria nos levar a imediatamente, se eu tenho tentado ou eu tenho vivido longe da presença de Deus, se talvez porque em alguns momentos na minha caminhada de fé eu pequei e eu senti vergonha e não tive coragem de voltar para Deus, o convite de Deus novamente é dizendo: mas você é meu filho. E como na história do filho pródigo, do pai que é pródigo, que é inconsequente, nós precisamos estender os braços, como o pai estende, e acolher de volta as pessoas. E nós talvez precisamos voltar para Cristo e não permanecer no pecado, entendendo: eu posso voltar, eu não preciso ficar no lamaçal, eu não preciso ficar comendo, porque o pai continua me considerando um filho. Não importa o tempo que eu permaneci longe, ele continua olhando para mim como um filho de Deus, uma vez filho, sempre filho de Deus. E ele vai me perdoar todas as vezes. Isso não quer dizer que agora eu posso voltar, porque a casa do pai é muito melhor do que o mundo lá fora. Porque quando a gente conhece o pai, que nos espera de braços abertos, assim como na história do filho pródigo, uma vez voltando para a casa do pai e recebendo esse amor que nos constrange e nos domina, é impossível sair da casa do pai. Uma vez conhecendo o verdadeiro, o maravilhoso e bom Deus, é impossível você querer viver longe desse amor, desse Deus que é bom, desse Deus que é confiável. É impossível. Só se afasta de Deus quem não conheceu o verdadeiro Deus. Só abandona a fé em momentos de crise quem não conhece o caráter de Deus e não conhece o Deus que Jesus conheceu. Por isso, na semana passada, eu acabei nem botando, né? De novo, esqueci, mas eu desafiei você a ler o Evangelho de João. E se você não fez isso na última semana, eu quero encerrar essa série te convidando a fazer isso. Mais uma vez, se você já fez, continue fazendo de repente, ou pegue um outro evangelho. Mas se você não fez essa disciplina espiritual da palavra de Deus, eu diria, tire um tempo para ler o Evangelho de João e descobrir o maravilhoso e bom Deus, o maravilhoso e amoroso Deus. Pode ter a certeza, olhando nessa perspectiva, você vai querer buscar Ele a cada dia mais e você vai ter encontros profundos com Deus. Quero te convidar, assim como a gente tem tido o hábito de nós temos um tempo em silêncio. Se para você é melhor fechar os olhos para se concentrar, feche os olhos. Se você, no primeiro momento, deseja ficar de olhos abertos, ainda meditando, faça isso. Mas o que eu quero te convidar é, permita que aquilo que ao longo dessa palavra, mais Deus foi te marcando, aquilo que mais te inquietou, pode ter a certeza que é o próprio Deus falando com você. E permita que isso continue vindo à mente e medite. Não na meditação, aquelas coisas de religiões místicas, mas a meditação que permite a palavra de Deus permear sua mente e coração. Tenha um tempinho em silêncio, ouça Deus continuar falando com você.
Se você está de olhos fechados, permaneça. E se você está de olhos abertos, eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. E eu quero te convidar a você, ainda em silêncio, já ir respondendo a Deus com as suas palavras aquilo que Ele tem falado com você. Tenha mais um minuto para você agora responder a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado que uma vez teus filhos, Senhor, uma vez teus filhos, sempre teus filhos, ainda que distantes, ainda somos teus filhos. E que tu, Senhor, nos espera de braços abertos. O tempo, Senhor, onde vamos cair na real e dizer que na casa do Pai nós éramos muito mais felizes. Que na casa do Pai, ainda que hajam irmãos que muitas vezes não nos acolhem da maneira que nos deveriam, que têm inveja talvez de nós, que não nos amam, mas Tu nos amas, Senhor. Obrigado pela Tua casa, Senhor, que nós podemos estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, estar numa casa onde nós sabemos que somos amados. E nós queremos também, Senhor, pedir que como irmãos mais velhos, Tu nos ensine a amar a cada irmão mais novo. Que na hora de julgar, para nós não cairmos, Senhor, nas ciladas do diabo, sermos afastados de Ti, Tu nos dê a capacidade de julgar os falsos profetas, Deus, os anticristos nesse mundo, que se passam por cristãos, mas na verdade estão sendo anti-evangelho, mais atrapalham do que aproximam, Deus. Obrigado, Deus, por nos dar esse discernimento. Mas diante daqueles irmãos que precisam voltar para Ti, nos dê um coração acolhedor. Nos dê um coração, Deus, que anseia pela volta para a casa do Pai. E eu te peço, Deus, se há pessoas aqui hoje que precisam voltar para a casa do Pai, que Tu, Senhor, ouça a oração deles nesse momento. Ouça eles dizendo: eu quero voltar para casa. Eu quero permanecer novamente nessa casa. Quero um relacionamento íntimo contigo, onde através desse relacionamento os frutos, a transformação vai acontecer. A transformação vai acontecer no meu relacionamento com família, com amigos, profissionais. Que é tudo que nós ansiamos, por viver bons relacionamentos. E tudo começa no nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por estarmos na Tua casa nesse momento. Não uma casa física, mas uma casa espiritual, porque Tu estás no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.